E a gente fala agora sobre a situação do Brasil aqui. A gente tem uma eleição marcada para outubro. Claro que toda essa questão da guerra também vai influenciar as eleições, o posicionamento dos candidatos, né? Como o próprio posicionamento do presidente Bolsonaro. A última pesquisa que saiu é a pesquisa Poder Data 360, que aponta que 52% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o trabalho do presidente Bolsonaro. Os que consideram desempenho como ótimo ou bom são 30%. Irregular, 16%. E 2% não souberam responder. Abre para mim aqui a pesquisa, porque é interessante a gente até mostrar aqui, na comparação com a pesquisa anterior, primeiro da rejeição do Bolsonaro. Na comparação com a pesquisa anterior, que foi em 17 de fevereiro, houve uma queda de 4 pontos percentuais em relação à avaliação negativa do trabalho de Bolsonaro. Ou seja, as pessoas agora não estão achando tão ruim. Caiu de 56 para 52. Já o percentual dos que consideram bom ou ótimo oscilou 2 pontos percentuais para cima, ou seja, aumentou o número de pessoas que consideram bom. E, paralelo a isso, a pesquisa Poder Data, divulgada ontem à noite, inclusive, mostra também, ela está dentro da margem de erro percentual em relação à última, mas em relação às últimas pesquisas, mostra um aumento de Bolsonaro e uma queda pequena, mas uma queda de Lula. Eu queria jogar essa pesquisa aí para análise de vocês. Vou começar com Sakamoto dessa vez. Vai lá, Sakamoto, como é que você analisa aí a questão de uma melhora? Eu não sei se a gente pode falar melhora, né? Mas é uma redução da piora, talvez, da rejeição. Melhora mesmo. Uma melhora mesmo? Pode usar essa palavra? Obrigada, Melhora viu, mesmo. Joel? Como é que você analisa, Sakamoto? Os números do presidente Jair Bolsonaro despioraram, né? Acho que até usaria isso aí, até porque a aprovação não disparou, mas a reprovação reduziu, o ritmo de rejeição ele reduziu. Era previsto, era esperado que Jair Bolsonaro fosse crescer nas pesquisas, isso aí é totalmente esperado. Ele detém a máquina do governo na mão, ele detém a chave do cofre, ele está liberando dinheiro do Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família, de no mínimo R$ 400. As pessoas perguntaram no começo, mas você está liberando digital e não está surtindo efeito. Pega o mesmo gráfico do auxílio emergencial em 2020 e veja que há um delay entre a liberação e o impacto disso em determinadas famílias. Ou seja, você tem uma liberação, uma redução da rejeição dele em alguns lugares. Ao mesmo tempo, você tem uma pandemia de Covid-19 que vai arrefecendo, né? Por mais que ainda tenha mortes, ainda é muito triste, ainda é revoltante, só que o nível, a agressividade da pandemia com a variante Ômicron, né? Ela foi um pouco menor, então as pessoas também já vão voltando à sua vida normal, e o retorno à vida normal significa retomada da atividade econômica. Então, mesmo que o presidente não mexa uma palha para garantir uma política de geração de empregos decente no Brasil, a economia vai se virando, porque vai retomando com as pessoas saindo, procurando emprego, as perspectivas alterando, por mais que a gente viva com inflação alta, com dólar alto e com tudo mais. Então, ou seja, por mais que tenha esses elementos que travem o presidente, inflação alta, o desemprego ainda alto, tudo isso mais, o Brasil vai despiorando, né? E isso, é claro, ele vai acabar, ele vai surfando com isso, ele vai avançando com isso. Simultaneamente, nós temos o quê? Nós temos a pandemia perdendo foco para a guerra internacional, para outros pontos, para outros temas, e isso também contribui bastante com o Bolsonaro. Eu acredito que daqui até as eleições, como a gente vem repetindo, Bolsonaro vai. Essa pesquisa, as pesquisas Poder Dar 360, entre outras, mostram uma diferença menor, outras pesquisas que são feitas presencialmente mostram uma diferença maior, mas essa diferença vai reduzir, porque ele é um presidente sentado no Palácio do Planalto. Então vai reduzir. O que não vai reduzir, provavelmente, não vai aumentar, provavelmente, é as chances da terceira via, que no meio disso tudo, entre Lula e Bolsonaro, vai ser esmagada. Passo já para o Joel também fazer a análise dele, porque realmente a terceira via, vamos colocar até aqui na tela, só para trazer um pouco mais de dado, coloca aqui só para não sair da tela. A gente vem mostrando aqui, por exemplo, ó, o Ciro Gomes, 7%,
e o Sérgio Moro, 6%. Pela primeira vez eles colocaram Eduardo Leite nessa pesquisa, e ele aparece na frente de João Dória, 3%, e João Dória com 2%, e Janones, lá ele não sai desse patamar, 2%, Janones já conseguiu, né? Tá aí essa pesquisa falando justamente sobre o crescimento também de Ciro Gomes. Cresceu, mas cresceu pouco, né, em relação à pesquisa anterior, mas foi o único da terceira via que cresceu, né, Joel? Como é que você analisa aí? Cresceu, mas está baixíssimo ainda, né? 7% para o Ciro Gomes, não está nem nos 2 dígitos. Lembra que a campanha do Sérgio Moro, ela tinha uma ambição que era chegar, se eu não me engano, posso estar enganando, mas acho que era em 20% em março. Sérgio Moro não chegou, ou nessa pesquisa pelo menos, a 10%. Então, a gente está vendo, até agora, o fracasso total de todas as tentativas de candidatura de terceira via, e o que é pior, mesmo somando todas elas, mesmo supondo que esse povo todo se unisse, estaria longe ainda do Bolsonaro, que é o segundo lugar nas pesquisas. Então, não é nem só uma questão da fragmentação do terreno, é porque realmente a população pública não está encantada com essas opções e elas não têm conseguido marcar o seu espaço na atenção do eleitor. Tudo que a gente olha é Bolsonaro para todo lado, com razão, ele é o presidente. Quando não é ele, é Lula fazendo alguma coisa, falando com alguém, alguém buscando o comentário dele. A terceira via não tem conseguido se viabilizar e fazer o barulho necessário nas redes para que, ou gerar os fatos necessários para que a necessidade de algum desses nomes seja, no mínimo, vista pela população. Então, o que a gente tem até agora é assim, um cenário bastante desesperançoso para a terceira via, e o Bolsonaro subindo, hein? Acho que o Sakamoto listou aí vários dos aspectos, Bolsonaro subindo, ou seja, a gente está olhando para uma eleição bastante disputada e que eu imagino que a distância entre Lula e Bolsonaro só tende a diminuir. O que pode mudar isso? Talvez um elemento possa mudar isso, que é a inflação. Se ela continuar muito alta, ela pode acabar corroendo o Bolsonaro, mas se não for isso, eu tendo a achar que os dois vão se aproximar ainda mais. E Bolsonaro pode se reeleger, Joel? Isso já passou pela sua cabeça? Mas todo dia passa pela minha cabeça e deveria passar pela cabeça de todo mundo. Olha a cara do Sakamoto, faz de novo esse bigode que eu gostei, Sakamoto. Como é que é? O bigode torto? É o seguinte, é a cara. É que sabe o que é, Fabíola? A gente está discutindo, você sabe, está conversando aqui estamos falando desde o começo, né? As pessoas tratam o Bolsonaro como cachorro morto e as pessoas não sabem ler pesquisa de opinião. Pesquisa de opinião, galera, é uma fotografia do momento com as condições daquele momento. Os momentos mudam, sabe? Não é aquela coisa, não é uma linha reta, as coisas mudam. Né? O que o Joel está colocando, que a gente coloca aqui, é exatamente isso. As coisas vão dar essa fotografia do momento. Agora, estamos na reta eleitoral. As coisas vão alterar. Chegar no segundo turno, as chances de Bolsonaro são enormes de se reeleger. Né? Então, o que acontece? O pessoal fala assim, eu não sei o que está acontecendo. A pessoa está vendo um quadro que é um quadro momentâneo, de acordo com as circunstâncias do momento, e acha que aquilo vai até outubro. Não vai. Então, quem se apegar nisso, e aí isso é pior, Fabiola, começa a gente falar o seguinte, essas pesquisas estão todas manipuladas, elas estão compradas. Gente, não estão. Isso aqui é a realidade brasileira. Vocês podem fazer que nem em 2018, bater com a cabeça na parede e dizer, essa realidade não reconhece enquanto a realidade te atropela. Ou você assume a realidade, analisa ela e trabalha de acordo com ela. É isso. A frase do Sakamoto foi forte. Foi mais forte que o bigode de lado, assim. As chances... Não sejamos atropelados pela realidade. Então, e é um ponto que deveria... que fica claro é o seguinte, para mim, pelo menos, mas acho que para vocês dois também, é muito claro como é um governo ruim que a gente tem aí, né? Muito ruim e inaceitável em diversos níveis. Para muitas pessoas, não vem dessa maneira, mas de jeito nenhum. E há uma separação, assim, as pessoas habitam meio que universos distintos aí, e que é muito difícil comunicar essa visão para outras pessoas. E esse é o grande desafio, não só deste momento, deste ano eleitoral, mas eu diria da nossa sociedade de maneira mais ampla. Boa. Acho que a gente fez uma análise aqui
a respeito disso. Agradeço a participação, desculpa estourar o horário aí de vocês do almoço. Obrigada, Joel, bom final de semana para você. Fabiola, sempre um prazer. Sakamoto, faça mais esse riso malicioso aí. Desculpa, gente. Foi bom, foi legal. Foi sem querer, né? Foi sem querer. É que foi legal. Depois volta a imagem, Sakamoto. Foi muito legal. O Joel tava falando, o seu bigode fez assim, ó. Eu não sei nem explicar como foi muito bom. Eu gostei. Acho que você tem que usar. É legal. O Joel é o diretor de arte aqui do nosso All News. Isso aqui, ó. Parece que a gente tá na mesa do bar, nós três, né? Quase isso. Tchau, Sakamoto. Tchau, até. Tchau, Fabiola. Tchau, Joel. Tchau, um abraço a todos e todas.